Você está na Nova ou Sonora. Agora vamos ler Reverend Insanity. Capítulo 61. A vida pendurada por uma corda de capim. A luz do sol da manhã brilhou na montanha Tinmau. Dentro da academia, o ancião falava sobre detalhes importantes. Amanhã, estaremos escolhendo o segundo verme Go para refinamento. Todos aqui têm experiência em refinar um verme Go com sucesso, e dessa vez vocês podem solidificar suas experiências. Para a seleção do segundo verme Go, considerem com calma. Com a experiência de cultivar nestes últimos poucos dias e com conhecimento dos seus próprios corpos, considerem como um só. Normalmente, o melhor a se fazer é combinar o segundo Go com o seu Go vital. O primeiro Go de um mestre Go era conhecido como Go vital, e uma vez escolhido seria a base de seu desenvolvimento. Depois disso, o segundo e terceiro verme Go seria nutrido em cima dessa base, decidindo assim a direção de cultivo de um mestre Go. Depois de ouvir as palavras do ancião, os jovens começaram a pensar, somente Fan Yuan estava dormindo em sua mesa. Ontem ele trabalhou duro durante metade da noite e depois de retornar do hotel, ele ainda continuou cultivando, nutrindo sua abertura. Quando o sol nasceu, só então ele foi dormir. O ancião da academia olhou para Fan Yuan e franziu as sobrancelhas, porém não disse nada. Desde que o líder do clã conversou com ele, ele adotou deixe Fan Yuan fazer como ele quiser, eu não irei me importar com a atitude. Que tipo de Go eu deveria escolher? Enquanto os estudantes pensavam sobre isso, eles subconscientemente olharam na direção de Fan Yuan. Falando disso, Fan Yuan já tem o seu segundo verme Go. Sim, ainda por cima é um verme do licor. Para ganhar um verme do licor em pedras de apostas, a sorte dele está em outro patamar. Se eu tivesse um verme do licor, eu também avançaria primeiro para o nível médio U. Os pensamentos dos estudantes variavam, havendo admiradores e invejosos entre eles. Desde o dia da interrogação, o verme do licor de Fan Yuan foi exposto com sucesso. A origem do verme do licor não levantou suspeitas. Os membros do clã estavam tão impressionados quanto irritados com a sorte de Fan Yuan. Por que eu não tenho esse tipo de sorte? Gu Yu e Chad, que também era um talento de grau C, suspirou profundamente. Há algum tempo atrás, o seu avô perguntou aos redores e tentou procurar um verme do licor para ele. E pensar que mesmo sendo um herdeiro de um ramo da família, ele não conseguiu ter um, enquanto Fan Yuan conseguiu ter um verme do licor antes dele. Comparado à inveja e depressão de Chad, o vice-presidente Fan Zheng estava cheio de espírito. Irmão, eu definitivamente irei te superar. Ele olhou para Fan Yuan e disse internamente em seu coração antes de desviar o olhar. Nesses dias seus olhos estavam cintilantes e ele sentiu uma certa animação em direção à vida. Seu rosto estava avermelhado e até mesmo seus passos eram mais leves e rápidos. O ancião da academia viu tudo isso e imediatamente entendeu que o líder do clã Gu Yue havia secretamente começado a ensinar Fan Zheng. Esses métodos, por baixo dos panos, eram obviamente para o público não saber. O ancião da academia fez vista grossa sobre isso. Logo já era noite outra vez. Fan Yuan entrou na caverna secreta novamente. Brim brim brim. Em sua mão, um coelho selvagem se contorcia lutando, e havia um sino no seu pescoço. Este era um coelho selvagem que Fan Yuan capturou na montanha, o sino foi naturalmente colocado por ele. Depois de um dia, o cheiro abafado da caverna se dissipou e o ar estava fresco novamente. A passagem para a entrada da caverna estava aberta, o interior estava silencioso. Fan Yuan agachou-se no chão enquanto inspecionava. Ontem ele espalhou pó de rocha por toda a área e essa fina camada de pó era imperceptível. O pó de rocha da entrada ainda está intacto, então suponho que nada estranho rastejou para fora durante minha ausência.
Fang Yuan sentiu-se tranquilo após sua inspeção. Ele levantou-se, usando suas mãos para puxar as videiras mortas da parede. Em seguida ele sentou-se no chão e usou sua perna para segurar o coelho selvagem no lugar, deixando suas duas mãos livres para tecer as videiras. Esse era um trabalho que geralmente mestres Gu não saberiam, mas Fang Yuan tinha muitas experiências de vida. Em sua vida passada, muitas das vezes ele estava tão pobre que não podia sustentar seus Gu, deixando-os morrer de fome. Por um tempo, ele teve essência primordial, mas nenhum Gu. Ele se tornou parecido com um mortal, até mesmo viver era difícil. Sem nenhuma escolha, ele aprendeu a tecer cordas de capim fazendo sandálias, chapéus de palha, etc. Então vendia-os em troca de fragmentos de pedras primordiais para se alimentar. Enquanto tecia as cordas de capim em suas mãos, várias memórias de Fang Yuan ressurgiram. A angústia e o sofrimento daquele tempo haviam se transformado em sua risada silenciosa de agora. O coelho embaixo de seu pé continuou a se contorcer, o sino tocando sem parar. Um par de duas cordas se tocam por muito tempo, 10.000 voltas e milhares de retornos tornam seu amor inseparável e numeroso. Delicadamente e lentamente, com o passar dos anos, deixando-os convergir. Complicações, emaranhados e reviravoltas presentes. Tecendo cordas de capim, não era semelhante a experienciar a vida? Na caverna, a luz vermelha refletia no rosto de Fang Yuan, mostrando sua juventude e experiência entrelaçados em sua face. O tempo parecia ter parado também, silenciosamente apreciando o jovem garoto a tecer suas cordas. Drim, drim, drim. Uma hora depois, o coelho selvagem rapidamente entrou pela passagem, o sino no seu pescoço tocando sem parar. Em alguns segundos ele deixou o campo de visão de Fang Yuan. Fang Yuan segurava na corda de capim improvisada que ele teceu, enquanto a outra ponta da corda estava amarrada na perna traseira do coelho, levando-a para dentro do túnel. Depois de um tempo, a corda parou de se mover. Mas isso não significava que o coelho havia chegado ao fim do túnel. Ele poderia ter morrido por uma armadilha ou apenas decidiu descansar no meio do caminho. Fang Yuan começou a puxar a corda, recuperando-a. A corda apertou gradualmente conforme ele puxava. No outro lado, uma força de repente começou a se puxar em direção à caverna novamente. Evidentemente o coelho sentiu o puxar da corda e surpreso, começou a se mover mais a fundo dentro da caverna. Depois de muitas tentativas, o coelho finalmente atingiu o final do caminho, e não importava o quanto Fang Yuan puxava a corda, ela apenas forçava e relaxava. Talvez o coelho tivesse chegado ao final, ou talvez caído em uma armadilha, ficando preso. Era simples obter a resposta. Fang Yuan começou a recolher a corda. A sua força superava a do coelho por muito, e eventualmente ele puxou o coelho para fora. O coelho lutou do outro lado, mas a corda era feita de materiais obtidos pelo Gu Flor saco de vinho e Gu Grama bolsa de arroz. Por mais que estivessem mortos por anos, ainda permaneciam firmes, ao contrário da grama comum. O coelho selvagem estava mais uma vez pulando nas mãos de Fang Yuan. Fang Yuan inspecionou o coelho e viu que não havia nenhuma ferida, então ele finalmente deu um suspiro de alívio. Por agora, parece que esse segmento da passagem está seguro. Com esse resultado, o coelho perdeu seu valor e Fang Yuan matou-o instantaneamente, jogando o corpo no chão. Ele não podia deixar o coelho ir, pois os animais também tinham memórias. Se o coelho retornasse assim como o verme do licor, atraísse pessoas de fora, seria problemático. Ele respirou fundo. E após várias tentativas e sondas, ele finalmente entrou pela passagem cuidadosamente. Mesmo com o coelho explorando, haviam diversas armadilhas e mecanismos que eram pensados especialmente para humanos. Um pequeno animal como um coelho seria incapaz de ativá-las. Portanto,
Fang Yuan ainda tinha de ser cuidadoso. O túnel era reto, diagonalmente para baixo. Quanto mais fundo se ia, mais a passagem se tornaria larga e alta. Fang Yuan tinha de abaixar sua cabeça no início, mas depois de 50 passos, ele conseguia dar passos largos com a coluna reta, e após 100 passos, ele podia andar enquanto levantava os seus braços e os esticava, tanto para a esquerda quanto para a direita. O túnel não era muito longo, era apenas 300 metros, porém, Fang Yuan gastou aproximadamente 2 horas aventurando-se antes de chegar ao final do caminho. Durante todo o trajeto ele estava vigilante e explorando passo a passo. No final do caminho ele já estava encharcado de suor. É tão complicado sem um GUI de detecção. Fang Yuan limpou o suor de sua testa e, após confirmar sua segurança, se acalmou e inspecionou a área. Desta vez, com um único olhar, ele estava surpreso. No final do túnel, havia uma grande pedra. A superfície da pedra era lisa e protuberante, lembrando a barriga de Jia Fu. Essa pedra sozinha havia impedido o progresso de Fang Yuan. Além dessa grande pedra, não havia nada ao redor de Fang Yuan. Foi por causa de um acidente que o caminho do túnel foi bloqueado, causando isto? Fang Yuan franziu as sobrancelhas enquanto pensava nas possibilidades. Antes do monge do licor morrer, ele estava ansioso para deixar sua herança. Ele usou o aranha-lobo da Terra de Mil Li e criou o túnel. O caminho levava a fundo dentro da montanha. Após anos, a passagem foi incapaz de suportar a corrosão causada pelo tempo e em um ponto, uma das áreas colapsou devido à falta de manutenção. Todos os tipos de acidentes acontecem na vida. Se esse for o caso, não estarei preso nesse ponto. Ele foi à frente e tocou na pedra. Essa pedra estava impedindo seu progresso. Seu tamanho era como uma porta, só se podia imaginar sua espessura. Fang Yuan podia usar o Gu do Luar para cavar um caminho pela parede de pedra, mas se ele quisesse triturar essa pedra gigante, levaria pelo menos 1 ano ou 2. Parece que serei forçado a usar ferramentas. Irei precisar usar pás e picaretas para quebrar a pedra. Exceto que se eu fizer isso, eu posso revelar alguns traços. O barulho pode viajar para fora. Pensando nisso, Fang Yuan franziu profundamente as sobrancelhas. Ele estava considerando as vantagens e desvantagens. Se o risco fosse muito grande, ele optaria por desistir dessa herança. Afinal, se outros descobrissem seu segredo, todo o planejamento que Fang Yuan teve até o momento iria ser desperdiçado e sua vida estaria em perigo.